Fala pessoal, eu sou o Parma e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu transformei isopor em pneu de borracha. Bom pessoal, vamos então para uma breve explicação aí dos materiais e o que a gente vai estar fazendo na estrutura dessas rodas e desses pneus. Só antecipando, agradecer o pessoal do Instagram que me ajudou demais aí, principalmente na escolha dos pneus, que eu não achei nenhum pneu pronto nas medidas desse carro. Ou batia o tamanho da tala e não batia o diâmetro, ou o material não dava certo, enfim, nenhum de kart, de scooter, de nada deu certo aqui. E o pessoal lá me deu a ideia de usar isopor de bolo. Tem um pessoal que faz aqueles bolos fake, acaba dando certo. Mas aí eu fui além e eu pedi para um pessoal aqui que trabalha com corte de isopor cortar exatamente os diâmetros interno e externo, bem como a tala das rodas, para já sair num tamanho aí pré-pronto, vamos dizer assim, tá? Então os pneus seriam com a estrutura em isopor. Depois aí a gente iria revestir esse isopor com resina e fita, né, para proteger o isopor, resina, e por cima de tudo uma fina camada de borracha. A gente vai tentar usar aí a manta de borracha que o pessoal usa para bancada de 2, 3 milímetros. Acredito eu que vai dar certo, tá? E agora falando das rodas, a gente vai usar os moldes, né, que estão aí na descrição de todos os vídeos, inclusive, para fazer aqui esses raios da roda, a parte interna da roda em MDF 6mm e toda a estrutura que vem ao redor aqui, né, a parte interna da roda, em talvez aí algum material próximo de papelão, de papel, que a gente possa aí moldar no formato redondo e depois encharcar de resina para ele secar e ficar rígido no formato que a gente quer, tá? Vamos lá então, vamos testando e vendo que funciona ao longo do caminho. Mas eu tô bem animado e eu acho que vai dar certo. Vamos comigo!
Bom, pessoal, feitos os pneus aí fixados já na posição certa, no tamanho certo, diâmetro interno e externo, eu me atentei para algumas coisas aqui. As rodas, eu cortei o diâmetro interno delas seguindo aí a proporção da planta. Só que a proporção da planta acaba gerando aí um eixo de 3 centímetros nesse tamanho, nessa escala. Tubo de 3 centímetros eu não encontrei. Acabei encontrando um tubo aí de 2,5 centímetros de diâmetro. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar preencher esse espaço que ficou ao redor para a gente poder ter um encaixe justo e a roda ficar bem alinhada aí quando a gente for encaixar no carro. E como eu vou fazer isso? A sorte foi que eu descobri isso antes de montar as outras duas rodas, então essas duas que estão fora fica mais fácil aí. Eu vou tampar o fundo delas, vou colocar aqui no meio, bem centralizado, um recorte aí do tubo que a gente vai usar na medida de 25 milímetros, e aí eu vou despejar em volta um pouco de resina. E assim que a resina secar, a gente retira essa peça e, se tudo der certo, vai ficar bom. Bom, pessoal, feita então a estrutura básica das rodas aqui, o nosso cano de PVC aqui no meio, já com os nossos raios aí da roda, né, bem fixados no meio, bem centralizados aqui, com já a adaptação para o nosso eixo, tá bem certinho aqui. E quais serão os próximos passos que a gente vai estar aí partindo para fazer agora? Eu vou primeiro pegar todas essas regiões onde tá com esse ângulo na lateral e vou dar uma leve desbastada, uma leve lixada para arredondar um pouquinho e ficar mais próximo do pneu real. Para daí depois a gente vir revestindo com provavelmente a mesma fita craft que a gente revestiu o Depron do carro e, se for necessário, uma camadinha aí de resina por cima. Acredito eu que nem isso vai ser necessário, mas aí a gente vai entendendo aí ao longo do caminho, vamos testando e conversando. Feito isso, eu vou vir pegando aí a nossa manta de borracha que eu arrumei por aqui de 1,6 milímetros. Essa manta geralmente é usada para proteção aí de bancadas, esse tipo de coisa, oficina mecânica. Para cá vai ser o nosso pneu. Eu vou recortar ela em algumas seções, né? A seção aí da tala, né? Da banda de rodagem e as duas seções laterais. Como ela é mais fina, ela permite aí uma certa maleabilidade, que eu acho que nessas laterais aqui, usando a cola de contato, ela vai ter uma fixação legal. Ainda não sei como eu vou fazer as emendas, a região das emendas, para dar uma amenizada, mas isso daí a gente vai ter que testar e aprender durante o processo mesmo. Então, vamos embora!
É, pessoal, cagadas acontecem. Vem comigo aqui que eu vou mostrar o que aconteceu. Deixei aqui a peça secando, depois de aplicar a resina. A resina já teve aquela pré-cura, né? Ela já dá pra tocar, tá um pouquinho grudenta ainda. Mas o que aconteceu, cara, é que nessas regiões aqui mais próximas do centro, principalmente aqui dá pra ver, a resina acabou passando pela fita e correu bastante coisa. Então essas rodas, esses pneus eu vou precisar tá arrumando aí, né? E aí aquela coisa, deu aquela desanimada, mas faz parte aí, né? Eu vou depois pegar essas peças assim que der mais uma secadinha, recortar, tirar essa proteção que eu tinha colocado, ver como que tá por baixo e fazer alguns enxertos com a espuma expansível, é o que a gente tem, e depois a gente vem moldando de novo. Enquanto isso, eu tive uma ideia para as próximas. O que eu testei aqui foi nada mais do que cianoacrilato com acelerador. Eu vim aqui espalhando com essa espátulazinha que eu fiz aqui de EVA mesmo, espalhei uma fina camada, vim com o acelerador, joguei, assim não dá tempo dela se enfiar em nenhum buraquinho, em nenhum lugar não vedado aí, e ela seca na superfície vedando toda a peça. Deu certo, ficou bom. Agora então vou fazer nessa outra roda, nesse outro pneu, e depois veremos o estrago pra gente arrumar. Faz parte.
Bom, pessoal, fiz aqui o trabalho chato e repetitivo de lixar todas esses pneus aí. E se a gente der uma olhada, ficou bem legal, cara. Assim, ficou bem simétrico, sem muita marca. Vai ter essa marquinha aqui do encontro, né, das duas pontas da peça central, mas isso aqui vai ficar para baixo, então tá mais tranquilo. Agora, cara, vem a parte do revestimento do revestimento. Por que que eu tô falando isso? Aqui, cara, essa lixa, ela não sai. Eu fiz alguns testes, tentei soprador térmico, tentei hidratar a borracha, mas não funcionou muito bem. Então eu vou precisar pintar ela. Fiz alguns testes, usei aí aqui alguns testes com tinta acrílica, não ficou legal. A tinta acrílica acaba soltando, como dá pra ver aí, eu coloquei um adesivo, pintei por cima com tinta acrílica branca e sai na unha, não fica legal, acaba descascando muito fácil, tá? Qual foi a solução que eu encontrei? Esmalte sintético. Cara, isso aqui é um negócio que gruda muito bem na borracha. Fiz alguns testes aqui com o esmalte sintético, aplicando de uma forma aqui onde ficou um pouco mais grosseiro e aqui aplicando com um rolinho simples mesmo. E cara, ficou muito, muito bom mesmo, assim. Gostei do resultado, cobriu as imperfeições, como dá pra ver aqui, ó, os riscos da lixa, todos cobertos aqui. Testei o outro esmalte por cima aqui, também ficou um acabamento legal, cara. Então é com ele que eu vou seguir.
Bom, pessoal, então por esse episódio a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí tanto quanto eu gostei. Até o momento foi a mais satisfatória aí das etapas. A gente tá vendo bastante progresso já e realmente o projeto tomando forma. E agora tá na hora da gente dar uma atenção especial aqui pro carro em si, né? Pro nosso corpo do carro. Santo Antônio, alguns detalhes aqui na traseira, para-brisa, cockpit. E esses vão ser os próximos passos aí pela frente, no nosso próximo episódio. Se você está gostando, não esquece de curtir o vídeo, compartilha aí com um amigo que quer fazer, que fala que não dá para fazer esse tipo de coisa em casa, porque dá sim, e ainda por cima em apartamento. Já agradeço todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está curtindo junto aqui no YouTube. Vamos deixar comentário aí de alguma sugestão que você tiver para esse projeto, para próximos projetos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder esses próximos episódios. E vamos junto, galera, vamos junto que tá quase!